Sabatina com os candidatos ao governo de Minas. São 7h03. Olá, muito boa noite. Eu sou Rodrigo Freitas. A Rádio Super, o Jornal O Tempo e o Portal O Tempo encerram hoje a série de sabatinas com 5 candidatos ao governo de Minas mais bem colocados na pesquisa Data Tempo CP2, divulgada no último dia 15 de agosto. Pela ordem de classificação no levantamento, foram convidados os candidatos Adalclever Lopes, do MDB, Antônio Anastasia, do PSDB, Fernando Pimentel, do PT, João Batista Marisguia, da Rede, e Romeu Zema, do Novo. Esta sabatina tem a duração de 1 hora e o candidato vai ter o tempo livre para as respostas. Quanto mais objetivas elas forem, maior vai ser a quantidade de assuntos tratados. Hoje, nosso convidado é o candidato Adalclever Lopes, do MDB. Vale destacar que Adalclever não apareceu na última pesquisa Data Tempo CP2 porque ainda não era candidato, tendo substituído Márcio Lacerda, o então terceiro colocado e que desistiu da disputa. Adalclever vem hoje responder os nossos questionamentos. Boa noite, bem-vindo, candidato. Boa noite, eu que agradeço a gentileza. Participam desta sabatina o editor de política do Jornal O Tempo, Ricardo Correia, mais uma vez com a gente. Boa noite, bem-vindo, Ricardo. Boa noite, Rodrigo, muito obrigado. Boa noite ao candidato, boa noite aos outros convidados e aos ouvintes da Rádio Super. O editor executivo dos jornais O Tempo e Super, do Portal O Tempo e também da Rádio Super, Murilo Rocha. Boa noite mais uma vez, bem-vindo, Murilo. Boa noite, Rodrigo, boa noite, candidato, seja bem-vindo. E também o repórter Lucas Ragazzi, do Jornal O Tempo e da Rádio Super. Boa noite, bem-vindo, Lucas. Boa noite, Rodrigo, boa noite, Adalclever, boa noite aos nossos ouvintes. Esta sabatina está sendo transmitida pela Rádio Super 91.7 FM. Em vídeo, também estamos transmitindo a nossa live pelo site supernoticiafm.com.br e o tempo.com.br. Ainda estamos transmitindo pela nossa live no Facebook dos jornais O Tempo e Super, pelo twitter.com/o Tempo e pelo canal do Jornal O Tempo no YouTube. Adalclever Ribeiro Lopes é empresário e deputado estadual desde 2003. Natural de Belo Horizonte, ele tem 51 anos e é filho do deputado federal Mauro Lopes, do MDB. Começou a carreira pública como chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Segurança Pública durante o governo de Minas Gerais, no mandato do falecido ex-governador Itamar Franco, saindo para candidatar-se a deputado estadual em 2002. Foi eleito presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais em 2015 e reeleito em 2017 por unanimidade. Adalclever foi indicado para concorrer ao cargo de vice-governador na chapa que era encabeçada pelo ex-prefeito Márcio Lacerda, mas com a desistência dele, assumiu a cabeça de chapa e agora disputa a primeira eleição dele para um cargo executivo. Para que a gente possa começar, candidato, eu peço que o senhor faça suas considerações iniciais, agradecendo mais uma vez a sua presença conosco. Boa noite a todos. Eu quero aqui agradecer a gentileza do grupo Sempre Editora, a Rádio Super 91,7. Agradecer a todos vocês pela gentileza e o carinho de me receber. Vamos então. O senhor ainda tem mais alguma fala nessas suas considerações iniciais ou podemos passar para as perguntas? Eu queria me apresentar. Por favor. Meu nome é Adalclever, eu tenho 51 anos, casado, 2 filhos, o Mauro e o Pedro. E até eu brinco que é casado e bem casado. Se eu tivesse casado 10 vezes, casaria com a minha mulher de novo, né? Eu queria me apresentar a todos. Eu sei que no mundo político eu até sou muito conhecido e às vezes para fora ainda não. E nós encaramos agora esse desafio, né, de candidatar. Eu falo que eu que comecei a minha vida como ascensorista do edifício JK, depois fui vendedor de brindes, fui office boy. Uma coisa que me acrescentou muito na vida foi ser soldado do Exército. Eu fui soldado e me orgulho muito. Quando eu chego no 12BI, que eu entro, tem na galeria dos soldados ilustres. Eu, graças a Deus, pude participar. Eu fui soldado sem nenhuma punição. E por incrível que pareça, no dia que o Tancredo morreu, eu estava de guarda na 11 CSM. Então, eu falo que as lembranças do Exército e da política foram muito próximos da minha vida. Depois fui emancipado, vendendo brindes, bico de mamadeira, eu fazia de tudo. Depois montei uma empresa de transporte, foi eu e a Dalci, compramos um caminhão e a gente começou a vida. Então hoje estou aqui, eu até brinco que como ascensorista, acho que subi na vida. Não sei se agora desço ou subo, mas estou pronto para a população de Minas Gerais. Agora, candidato,
partido do senhor esteve o tempo todo, durante todo esse mandato do governador Fernando Pimentel, na base de apoio. O senhor sempre foi considerado um aliado dele, em determinados momentos, apontado inclusive como possível vice numa chapa dele ao Palácio da Liberdade. E o senhor continuou, manteve o apoio, o MDB manteve o apoio, mesmo nos momentos em que surgiram denúncias contra o governador, lá atrás, já no início do mandato. Eu pergunto ao senhor, a terceira via, a proposta de uma terceira via, não se choca um pouco com essa ideia de que o senhor sustentou o governo Pimentel? Sustentei ele como sustentaria qualquer um que eu fosse aliado. Eu era o aliado de Minas Gerais, o principal aliado. Eu quero dizer que nós fizemos uma composição política na última eleição. Eu fui leal e fiel ao que eu fiz compromisso. O estado de Minas Gerais, quando eu assumi a presidência, eu tinha certeza que eu era presidente do poder. E o poder, obrigatoriamente, tem que conviver com harmonia com os outros poderes, o executivo e o judiciário. E assim eu fiz. Eu fui muito leal a meus princípios, a composição que fiz, e se não fosse a compreensão de todos os pares da Assembleia, Minas estaria muito mais cedo num colapso. Deputado, o senhor citou aí, o senhor presidente da Assembleia Legislativa, 2015 até agora, e um dos primeiros atos do senhor enquanto presidente da Assembleia Legislativa foi colocar em pauta a retomada do auxílio moradia para os deputados que moram que têm residência na Grande Belo Horizonte. Eu pergunto para o senhor acha justo e ético, ainda hoje no Brasil, pagar esse tipo de benefício para deputados? Bom, primeiro eu quero dizer que eu não voltei. Na verdade, tinha uma ilegalidade na Assembleia que tinha deputados de duas categorias. O auxílio moradia já existia a vida inteira. Ele nunca deixou de existir. Tinha uma ilegalidade que era: um deputado era considerado de uma forma e outro diferente. Você não pode ter a mesma relação de trabalho e receber o auxílio. Isso é uma coisa que nacionalmente tem que ser decidida, e o que nós fizemos foi dar transparência e parar com a demagogia. Mas o senhor tinha autonomia, aqui no caso de Minas Gerais, para decidir se os deputados, você poderia não colocar em pauta, poderia propor um projeto para suspender esse auxílio moradia para quem tem residência em Belo Horizonte. Só para o nosso ouvinte entender, é pago para todos os deputados, além do salário, uma verba para moradia. E inclusive para quem já tem residência em Belo Horizonte. O senhor acha isso justo? Eu acho que o que é justo é o que está na lei. Nós, em momento nenhum, infringimos a lei. Mas o senhor que cria a lei, deputado? Não, eu sozinho não. O parlamento cria a lei. Eu simplesmente reúno o parlamento e presido a Assembleia. E posso dizer que eu acho que foi justo a decisão de todos, decisão de maioria. E não foi demagoga, nem... Nós passamos por isso com muita verdade, com transparência, até que não foi nada escondido. Às claras, o que tem nacionalmente do auxílio moradia é o que tem em Minas. Eu acho que eu não cometi nenhuma irregularidade e nada fora da lei. Do ponto de vista pessoal, então, o senhor acha correto o pagamento desse tipo de benefício? Eu só acho que não é correto ter deputado de duas categorias. Isso é ilegal. Agora, abordando a transparência na Assembleia ainda, na sua gestão, aumentou o número de servidores comissionados na casa. Nós temos 77 deputados estaduais, mas mais de 2.000 assessores, funcionários comissionados, que são esses de recrutamento amplo, indicados pelos próprios deputados e pela mesa diretora. Há a necessidade de tantos comissionados assim na casa? A gente sabe que Minas é um estado grande, que precisa de muita atenção, mas qual que é a avaliação do senhor para esse número alto? Ô Lucas, na verdade, o dado é que não foi mais, não. Pelo contrário, nós cortamos muita coisa. A Assembleia fez uma economia de quase 42% no seu orçamento. Eu vou dar aqui um exemplo, que a cantata de Natal, que era uma festa que já está no calendário de Belo Horizonte. A festa anteriormente custou 2 milhões. Nós fizemos a cantata de Natal com 300 vozes, da forma que foi feita, porém, gastando 60 mil reais. Nós fizemos uma economia na Assembleia, trabalhamos dentro do planejamento e com um detalhe, Lucas, nós não saímos nem um minuto do orçamento. Eu, como presidente da Assembleia, não pedi nenhuma suplementação. A diminuição desse número de servidores comissionados não poderia acarretar também numa melhora dessas finanças, numa ajuda também ao Estado que está quebrado, que tem dificuldades com repasses? Uma redução nesses comissionados não seria viável, não? Ou inviabilizaria o trabalho da Assembleia? Na verdade, cada parlamentar tem um número que constitucionalmente e na lei, consta o número de assessores. Aquilo é do parlamentar. Agora, nós fizemos, não há número maior, não, pelo contrário, nós ainda demitimos
muita gente, enxugamos bem a Assembleia Legislativa e hoje eu posso dizer que de todos os poderes, o que não subiu o orçamento foi a Assembleia. Candidato, no começo da entrevista, o senhor disse que sustentou o governo Pimentel na Assembleia. O senhor foi visto por ele e por muitos no meio político como um aliado de primeira hora do governador. Como é que o senhor pretende explicar para o seu eleitor a mudança de ponto de vista de um aliado que foi cotado até para ser vice do próprio Fernando Pimentel, muitas vezes, para agora a postura de um candidato de oposição a ele? Bom, primeiro que eu sempre preguei candidatura própria. Nós nunca deixamos de pregar isso. E eu tô só efetuando aquilo que nós fizemos o compromisso. Fizemos uma grande composição, uma composição de 6 partidos e essa composição deu sustentação à nossa candidatura, que o nosso candidato era o Márcio Lacerda, que era a terceira via, e que tinha com muita força, né, na capital, e nós uma capilaridade muito grande no interior, pelo número de pessoas que no interior trabalha pra gente. Então nós fizemos uma grande composição. Eu falo que não há incoerência nenhuma, até porque o partido político, a obrigação dele é colocar o seu pleito. Nós não podemos o tempo inteiro se esconder atrás de um projeto. Fiz a composição, agora o partido decidiu em convenção que deveria ter uma candidatura. Mas inicialmente o senhor não era candidato, o senhor era candidato a vice. Eu era candidato a vice, exatamente, mas fazia parte da chapa majoritária. O nosso projeto, que era um projeto junto com os outros partidos, como o PV, o PRB, o Podemos, nós fizemos uma grande composição e colocamos o nome para representar a terceira via. Eu fazia parte dessa chapa com o Márcio. O Márcio decidiu não ser candidato e eles me pediram para que eu fosse candidato e eu estou aqui me apresentando com fé, coragem e esperança. Agora, falando um pouco, você falou sobre as discussões internas do MDB, o senhor sempre defendeu candidatura própria. O MDB sempre teve uma disputa, né? Aqui em Minas Gerais, tinha uma ala que defendia uma linha, outra defendia outra, o senhor defendia uma linha, alguns deputados do partido defendiam uma proximidade com o governador Fernando Pimentel. Então eu pergunto, o MDB hoje está unido nessa ideia de uma candidatura? Nós temos muita coisa que nos divide. O que nos une é a candidatura própria. E isso o PMDB está 100% unido. Não tem, eu vejo isso, eu recebo gente do interior todo, eu recebo vários parlamentares, todos têm a mesma ideia. Nós precisamos de colocar um projeto para ser analisado pelo eleitor. E essa briga, esse ódio de não poder nem ter candidatura, parece que é o mal quanto o bem, isso nós achamos que não é saudável para Minas, não é saudável para o eleitor. Nós temos que ter opção, apresentar, e quem vai julgar é o eleitor. O eleitor julga isso nas urnas e nós esperamos apresentar o melhor projeto. Agora, ainda sobre o MDB, por um lado, o partido é bastante capilarizado no interior, tem muitos prefeitos, pode ajudar muito na campanha, mas eu lhe pergunto, a sigla, sendo a sigla de um presidente como Michel Temer, um presidente impopular, considerado impopular, e com nomes que estão aí dentro de controvérsias, como Renan Calheiros, Eduardo Cunha, próprio Romero Jucá, de alguma forma a sigla atrapalha nessa ideia de uma candidatura própria? Bom, se você tem um número grande, o número de acidentes pode ser maior. Por exemplo, o sujeito tem 1000 caminhões, ele vai ter muito mais risco de ter acidente do que tem um. Então, na verdade, o que nós temos hoje, aqui em Minas, o MDB sempre foi muito forte, das raízes profundas do interior de Minas, que é muito diferente, às vezes, do MDB nacional. Agora, eu posso dizer que na minha chapa não tem ninguém com tornozeleira e nem preso. Agora, o senhor, ainda dentro desse assunto do MDB, o senhor, na propaganda que estreou hoje, não há nenhuma referência ao MDB na propaganda do senhor. Isso foi intencional? De jeito nenhum, pelo contrário, eu sou filiado ao MDB desde o meu primeiro mandato. Todos os mandatos eu disputei pelo MDB. Gosto muito do meu partido, eu sei que ele tem diferenças nacionais com o nosso aqui em Minas, mas em momento nenhum, eu não escondo o MDB, pelo contrário, eu sou filiado e disputei 4 eleições pelo MDB, disputo agora a 5ª eleição pelo MDB. A gente vê muitos comentários no mundo político de que existe o MDB mineiro e o MDB nacional que são muito distantes, muito diferentes. Eu queria que você dissesse, você aceitaria ser chamado de o candidato do presidente Michel Temer em Minas? Eu não posso negar que Michel Temer é do mesmo partido que eu, como eu acho que, da mesma forma, o candidato do PSDB não pode negar a
proximidade que tem com o PSDB, como o PT também. Esse é problema de cada um, tem que responder, e não eu. Popularidade é uma coisa que vai ser julgada na urna. E eu espero que o eleitor faça isso muito bem, olhando a vida de cada um, olhando como o candidato se comporta, olhando a sua trajetória política. Eu não tenho, em momento nenhum, nenhuma negação a isso, não. Pelo contrário, eu tenho muito orgulho e muita honra de ser do MDB. Agora, dentro do partido, está lá o ser humano. Tem gente bem, tem gente que às vezes não faz tudo correto. O Henrique Meirelles vai estar com o senhor na campanha, vai estar no palanque com o senhor, vai te acompanhar? Olha, eu não nego o candidato de jeito nenhum. Todas as vezes que o candidato do MDB vier, eu vou recebê-lo. Candidato, ainda nessa seara da questão partidária, o senhor tem se apresentado como uma terceira via, que era inclusive o discurso que vinha sendo adotado pelo ex-prefeito Márcio Lacerda enquanto era candidato. Mas muita gente vê no MDB e critica por parte do MDB algumas ações do partido consideradas fisiológicas, sede por cargos, inclusive o corte de cargos é uma questão levantada por todos os candidatos de oposição ao governador Fernando Pimentel. Como se apresentar como uma terceira via, sendo de um partido tradicional, de um partido que é muitas vezes visto com essas práticas às quais eu me referi? Bom, eu quero ser bem claro que em momento nenhum nós negamos o MDB, em momento nenhum nós nos escondemos. Estou presidente da Assembleia, fui eleito e reeleito por unanimidade. O que eu acho que eu posso fazer na Assembleia é acabar com essa briga, esse ódio, é trazer para a política uma coisa bem mineira. Quando o governador de Minas chega em Brasília, não chega uma sigla partidária, chega Minas Gerais com peso, é isso que nós precisamos voltar a ter. A Minas, um governador do tamanho que o represente. E eu espero que, independente das brigas, do ódio, que eu vou poder convergir. Foi o que eu fiz na Assembleia, convergir nos opostos. Eu acho que o governador de Minas tem que ter essa capacidade de unir. Agora, deputado, então, como o senhor disse, o senhor está se apresentando para o eleitor, é uma questão bem propositiva, assim. O senhor, como o Ricardo falou, o senhor foi aliado do governador Fernando Pimentel praticamente até agora. Houve um racha recente. Em que o governo do senhor pretende se distinguir do atual governo do Fernando Pimentel? Bom, eu quero dizer que não houve nenhum rompimento. Pelo contrário, o MDB apresentou uma candidatura que eu acho que é obrigatória. Quero, respondendo à pergunta anterior, dizer que cargo não é bônus, é ônus a ser exercido com quem governa. Eu acho que essa posição de um partido do tamanho do MDB e dos outros que compõem essa frente grande aí, que representa a terceira via, eu não tenho nenhuma dúvida que nós podemos colocar claro, aberto, eu sou ficha limpa, não tem nenhum problema. A minha chapa não tem ninguém com tornozeleira. Eu quero só dizer que nós vamos apresentar o nome para o eleitor de Minas e eu tenho certeza que ele vai fazer uma análise profunda sobre os candidatos. Eu posso representar, como representei na Assembleia, a harmonia. Se não tiver harmonia, pelo menos o diálogo. Não existe essa briga louca de não aceitar que o presidente da República receba o governador. O governador tem que ser inimigo do presidente da República. Eu acho que não. Minas é mais forte do que isso. Minas é serena, mais firme. Mas nós temos que mostrar que a política tem condição de convergir. E é isso que nós fizemos na Assembleia e é isso que nós vamos apresentar ao povo mineiro. Mas só desse ponto de vista propositivo mesmo, de propostas aqui, o que o senhor pretende diferir do atual governo que não é muito bem avaliado pela população do estado? Primeiro, minha proposta, que é a proposta coletiva, que tem dentro dela representantes como o Márcio, o Podemos com o Vitório, com o PRB, que o presidente é o Gilberto Abramo, o PV, o presidente lá é Agostinho Patrus Filho, são maduros, homens com muita sabedoria, que vão reunir as melhores qualidades de cada um para apresentar coletivamente um plano para Minas. O que eu acho que nós vamos fazer e que precisa ser feito é dialogar mais, conversar e levar uma proposta de unidade, escutando a maioria. Essa que eu acho que vai ser a diferença. Nós vamos fazer um governo para Minas Gerais e não para uma sigla partidária. O candidato, você apontou aí que das muitas brigas, das discussões, o governador Fernando Pimentel coloca que a responsabilidade das finanças do estado estarem complicadas é culpa das gestões anteriores tucanas. Já o candidato Antônio Anastasia põe
que o caixa do estado se tornou essa coisa complicada a partir da gestão do Pimentel de 2014 para cá. O senhor acompanhou de perto isso como presidente da Assembleia e anteriormente como deputado. Quem está mentindo nessa questão? De quem é a culpa do estado estar desse jeito? Eu acho que nenhum dos dois estão mentindo. Os dois têm culpa. É essa que eu acho que é a avaliação. A responsabilidade, se eu for o governador escolhido pelo povo, eu não vou terceirizar a culpa, não. A culpa e a responsabilidade será minha. Agora, numa questão específica que os dois divergem, além dessa questão do déficit que eles divergem muito, cidade administrativa, o governo anterior defendia cada vez mais utilizá-la, expandir a cidade para aquele vetor e tal. O governo atual, ao contrário, acha que deve abandoná-la, fazer outra coisa lá e focar o governo em outro lugar, né? Inclusive o prédio Tiradentes, ele tá fechado, né? E a ideia do governador é fazer outra coisa lá, que é discutir com a sociedade outra coisa. Como é que o senhor enxerga a cidade administrativa? O senhor pretende utilizá-la? O senhor pretende voltar para o Palácio da Liberdade? Primeiro tem que ganhar a eleição. Caso ganhe a eleição. Agora, a coisa que eu acho, Ricardo, essa questão de discutir se a cidade administrativa funciona ou não funciona, eu faria diferente. Eu colocaria o que está aberto uma escola. E diria que luxo em Minas é a educação. Colocaria lá todas as universidades que o estado compõe aí. Eu falo que todos esses cursos, Ultramig, eu passaria tudo para o prédio da cidade administrativa. Lá é o lugar ideal para colocar também a educação. O prédio está vazio, nada melhor do que abrir para uma escola. Mas então isso valeria... eu voltaria para Liberdade. Se eleito, claro. Eu vivo modestamente na minha casa e acho lá muito bom, que é perto de tudo, eu faço tudo a pé. Falo que eu já me acostumei tanto que eu há muito tempo nem carro eu tenho. Eu ando e compartilho um mob com meu filho. Eu ando a maioria das vezes a pé. Então eu acho que lá fica um pouco longe para sair a pé, né? Mas se for o destino, nós vamos avaliar no momento certo. O que nós temos que discutir é a proposta para Minas, não o lugar que nós vamos morar. Agora, em relação ainda a essa questão da cidade administrativa, o senhor defendendo a colocação das universidades, isso valeria apenas para o Palácio Tiradentes ou o senhor está se referindo a todos os prédios que compõem a cidade administrativa, falando também dos edifícios Minas e Gerais? Essa mudança foi bruta. Tanto foi muitos funcionários não quiseram ir, tiveram que adotar o meio expediente porque o funcionário não aguentava lá. O que acontece na cidade administrativa? Agora tem melhorado, que as pessoas vão com o tempo, você vai fazendo um impacto ambiental necessário e vai tendo ali a lanchonete, a papelaria, essas coisas tudo são necessárias para o funcionalismo público. Eu acho que foi um grande erro. A cidade administrativa virou uma brasilinha, era uma brasilinha de Minas, Eles quiseram imitar a JK e fizeram a cidade administrativa. Eu acho uma falta de respeito com o funcionário que demora 2 horas para ir, quase 2 para voltar. Então, o senhor, a gente pode entender que o senhor, se eleito, pode vir a desativar a cidade administrativa? De jeito nenhum. A cidade administrativa transformar em outra coisa. Não, a cidade administrativa está lá, está funcionando. O que eu disse, o impacto ambiental já foi feito. Eu acho que a escolha do gasto para construir a cidade administrativa é que foi errado. Com o recurso que foi construído a cidade administrativa, nós faríamos um avanço muito grande na educação, na saúde e principalmente na segurança pública. Mas só para ficar claro para o ouvinte, então o senhor defende apenas isso no Palácio Tiradentes. Os outros 2 edifícios que lá funcionam com as secretarias continuariam funcionando com as secretarias. Seria isso. Rodrigo, onde é que é o espaço físico? Isso não é a discussão. A discussão maior é o que propõe a Minas Gerais. Minas Gerais precisa de acabar com esse ódio, com a briga, o que está acontecendo nacionalmente. Nós temos A ou B, não é isso. Nós temos sempre o eleitor com a condição que eu falo que a democracia é a coisa mais justa que tem. O eleitor é que vai escolher. Então discutir onde vai morar, onde vai trabalhar, isso é outra coisa, depois de ganhar a eleição. Eu acho que nós vamos propor a Minas o melhor projeto para a administração de Minas. A coisa mais importante de qualquer mineiro, quando chega no cenário nacional, quando você anda em Brasília, você fala, mineiro a gente não sabe se vocês estão de bem ou não. É sempre há sempre essa coisa com Minas, né? Que Minas é respeitosa, é serena, mas é firme. Nós vamos só representar aquilo que o mineiro é. Nós não queremos nada diferente do que o verdadeiro mineiro é. Conciliador, tem fé e esperança. O Adalto Kleber, você está falando esse perfil, né, de uma relação mais amistosa, conciliadora, mas em abril, na sua gestão como presidente, foi aberta
o processo de impeachment do governador Fernando Pimentel. Eu queria que você contasse pra gente como que foi a construção desse ato. Partiu do senhor a aceitação desse processo? A gente lembra no dia que falou-se muito que o senhor esteve em Brasília e teria de lá dito ao Lafayette Andrada, que estava presidindo a sessão, para promover a abertura desse processo de impeachment. Como que foi aquele dia, os motivos? Lucas, na verdade, não teve nada disso. Eu não estava em Brasília, eu estava em Belo Horizonte numa reunião. O que o vice-presidente, que é o Lafayette, fez foi uma coisa de praxe. Esse era o terceiro pedido de impeachment do governador. E ele preenchia naquele momento todos os requisitos para ser aceito. Nós fizemos a leitura e ele logo depois começou a cumprir o que a Constituição mandava. Então a grande verdade é que em nenhum momento a Assembleia deixou de cumprir a sua determinação legal. O pedido chegou, nós lemos e avaliamos que ele não tinha, até agora, ele voltou a cumprir os repasses constitucionais que ele não estava cumprindo. Mas nos dias seguintes, a gente lembra que teve muita exoneração em postos do governo lá na Assembleia. O gabinete da liderança do governo teve uma série, dezenas de exonerações e muito se atribuiu a uma possível ruptura que teria havido entre o senhor e o governador e o governo de Minas. Na verdade, Lucas, o líder de governo era o deputado Durval Ângelo. Isso. Coincidiu que na mesma época ele saiu da liderança de governo e foi escolhido, né, pelo governador ao Tribunal de Contas. Nós fizemos uma adequação à liderança de governo. Então, isso tudo aí tem uma fantasia muito grande, mas não é verdade, não. Eu não sou inimigo do governador, não sou inimigo do ex-governador, que é o senador Anastasia. Eu não tenho nenhuma... Eu vou apresentar uma proposta e nós esperamos convergir nela. Esperamos que acabe com esse ódio, com essa briga. O que nós queremos representar, quando a gente fala a terceira via, é uma outra opção para o eleitor. E nós construímos uma aliança forte que tenha a maioria da representação do povo mineiro. Agora, candidato, o Estado enfrenta uma situação financeira dificílima. O senhor, enquanto presidente da Assembleia, acompanha isso de perto. Fala-se, continua com déficit orçamentário, inclusive a previsão do próximo ano parece que são 5,6 bilhões. Ontem o governador esteve aqui, falou em 8 bilhões e os adversários falam até em 20 bilhões. 30 bilhões esse déficit. Eu queria saber do senhor o que fazer para reduzir esse déficit. O senhor pensa em aumento de impostos, enfim, o que o senhor já pensou, como o senhor acompanha de perto essa questão toda? Eu acredito que o senhor deve ter já algumas ideias aí para reduzir essa questão. Eu falo que quem me ensinou isso foi o ex-governador Itamar Franco. A melhor forma de sanear o Estado é pagando em dia. Quando você paga em dia, as coisas fluem. Eu fui chefe de gabinete da Secretaria de Segurança Pública no governo Itamar. Uma coisa impressionante, a diária, que se chama a diária da pessoa que estava recluso, do detento, custava R$12. Depois que o governo tinha 6, 7 meses sem pagar. Nós começamos a pagar rigorosamente em dia, a diária caiu para 8. Quando você paga em dia, você tem um número maior de oferta de fornecedores e isso é que faz com que o preço caia, essa concorrência. Então eu acho que pagar em dia é um compromisso do governo. Mas só para pagar em dia, deputado, eu acho que o problema é esse, que todos os candidatos tiveram até aqui, eles reconhecem que até para pagar em dia vai demorar um tempo em razão do tamanho do rombo. A minha pergunta é justamente assim, como viabilizar esse pagamento em dia sabendo da dificuldade financeira do Estado? Gastar menos que arrecada. Não pode um Estado, você tem que diminuir o tamanho do Estado. O Estado não pode ter 110% de compromisso com folha e não conseguir gerar nenhum emprego e nem renda. O que nós precisamos imediatamente é gastar menos que se arrecada. É o que eu fiz na Assembleia. A Assembleia hoje, ela é a Assembleia equilibrada, com as suas finanças equilibradas, e em nenhum momento nós fizemos suplementação orçamentária. Nós fizemos isso na Assembleia e esperamos fazer no governo. Mas você acha que vai ser rápido para conseguir pagar em dia o funcionalismo, que está nesse escalonamento, atrasa às vezes o escalonamento? O senhor consegue enxergar um prazo para dizer, bom, a partir de tanto, se formos eleitos, a partir de tanto, conseguiríamos pagar em dia? Não, essa questão você tem que primeiro sentar lá para ver. Escolher uma equipe técnica de primeira. Eu acho que os secretários têm que ter um compromisso, principalmente com o Estado de Minas, reunir uma equipe de porte nacional que consiga fazer com que a economia de Minas cresça
e o Estado diminua. O candidato, ontem, na sabatina que nos concedeu, o governador Fernando Pimentel apontou como um dos maiores motivos para esse déficit absurdo que vive o Estado de Minas Gerais ainda a questão previdenciária, a previdência dos servidores estaduais, e ele apontou que neste ano o déficit é de 16 bilhões de reais, dizendo que para pagar os servidores aposentados ele precisa retirar do caixa do Estado, daquele dinheiro que o contribuinte paga através dos impostos. Qual a solução para isso, na visão do senhor, já que, na opinião do governador, de quem está lá sentado na cadeira atualmente, a culpa desse déficit é justamente da previdência dos servidores estaduais? Bom, primeiro que a lei não permite que você mexa com o direito adquirido. Nós não vamos, em momento nenhum, olhar o passado. Nós não vamos nem à esquerda nem à direita, nós vamos em frente. Eu acho que a coisa mais importante é assumir a consequência. Se tiver culpado ou não, será o governador. Eu não vou terceirizar a culpa, eu não vou colocar a culpa no secretário de Fazenda ou no contribuinte. A responsabilidade do governo será do governador do estado. Não vai ser necessária alguma medida drástica, medida impopular para sanear as contas do Estado? Essa questão do déficit previdenciário não é fácil de resolver e só será resolvida mesmo, provavelmente, com alguma medida impopular, alguma medida que mexa mesmo com esses direitos. O senhor acredita que tem outro jeito e como seria isso? Primeiro, assim, a certeza que a economia vai ser retomada. A economia retomando, automaticamente a arrecadação ela melhora. Eu não tenho dúvida nenhuma de que no próximo governo, né, a economia vai melhorar, o brasileiro continua com muita esperança. O senhor pensa em alguma privatização de alguma estatal mineira? Sim, nós temos que fazer várias privatizações, principalmente a escolha do secretário de Fazenda será uma escolha estritamente técnica para a gente conseguir reverter o quadro caótico. Quais estatais o senhor acredita que tem essa condição de ser? Aquelas que têm condição de ser privatizadas, né? Essa que é a grande questão. Mas o senhor enxerga alguma, assim, dessas maiores? CEMIG, Copasa, Codemig? Que eu dizer isso agora, Ricardo, seria até suicídio. Você falar que vai cortar isso ou cortar aquilo. Nós vamos levar para Minas Gerais uma posição de resgatar o que Minas tinha, que era o compromisso, né? Principalmente com o salário, com o funcionalismo público. Nós vamos cortar nenhum direito adquirido. Candidato, não fica muito aberto quando o senhor fala que não quero adiantar isso, não dá para dizer aquilo. O eleitor, ele precisa entender, precisa saber o que é que de fato o candidato pretende fazer, não? Em primeiro lugar, tem que reunir a população de Minas, os políticos de Minas, todos, conciliar isso para buscar investimentos nacionais. Eu acho que o governador de Minas tem que chegar em Brasília com a força de Minas Gerais e não de uma sigla partidária. Nós vamos conseguir fazer isso principalmente com o diálogo. Agora, o senhor falou da força de Minas Gerais. Nos últimos anos, Minas parece, aparentemente, no nível nacional, ter perdido força, né? Inclusive, não há ministros mineiros nesse governo. Nos candidatos presidenciais, nem presidente nem vice, não há mineiros, como houve nas últimas eleições. No segundo turno, 2 mineiros, né? Embora tenha discussões aí se são mineiros legítimos ou não são, tudo cada lado fala de um jeito, mas o que levou Minas a chegar nesse cenário de perda de prestígio no nível nacional? Ou o senhor acha que não existe isso? Não, existe sim. Existe a falta de unidade política em Minas. Precisa de um líder que tenha capacidade de reunir todos e levar um pleito só a Brasília, né? Brasília é o poder central que nós precisamos, de qualquer maneira, independente de quem seja o presidente da República, tem que ter uma conversa firme, franca e também muito aberta, muito fraterna para buscar para Minas o tamanho que ela é. Essa coisa de ficar nessa guerra de A ou B, isso a gente ninguém aguenta mais. O mineiro não aguenta mais tanta briga, tanto insulto. E outra coisa, as siglas partidárias não podem estar acima do governador de Minas. Ao que você atribui essa perda de importância, né, de credibilidade da Frente Mineira em Brasília? É o escândalo Aécio? São os escândalos envolvendo nomes da política mineira na Lava Jato, por exemplo? Bom, eu acho que a perda foi a falta de unidade. Eu falo sempre isso, que os políticos de Minas não conversam mais. Eles precisavam de reunir, convergir lá em Brasília um pedido só, que é Minas Gerais, pedir as grandes obras.
eu acho que está faltando aos políticos que representam nós todos no cenário nacional de Minas, a unidade e a capacidade de dialogar. Candidato, nós fomos às ruas de Belo Horizonte para ouvir os questionamentos da população. E a gente vai ouvir agora e acompanhar a pergunta da leitora, ouvinte e internauta, ou melhor, do leitor, ouvinte e internauta Fernando Laurentes. Eleições 2018. Meu nome é Fernando Laurentes, eu moro aqui na Savassi. Eu queria saber uma coisa muito simples. Por que a saúde pública no Brasil, se é pública é óbvio que é o Estado que tem que fornecer ao cidadão, morre muito mais cidadão com a saúde pública no Brasil do que em qualquer guerra no mundo inteiro? Vamos à resposta, candidato. Bom, essa é uma grande verdade. A saúde tem que ser olhada de forma distinta, né? Eu acho que ele tem razão. A saúde precisa de um planejamento e cumprir suas metas. O que o governo está com dificuldade de fazer, eu acho que nós temos que priorizar a saúde. O que é constitucional, você tem que repassar. Pois é, você falou desses repasses constitucionais, o Estado andou atrasando aí repasses na área de educação, na área de saúde, né, ICMS, PVA, e isso gerou uma insatisfação muito grande dos prefeitos com o governador. Eu queria saber com o senhor como, né? Porque se você tem que pagar em dia o funcionalismo, mas ao mesmo tempo você tem que entregar o recurso que é da prefeitura, você tem que pagar a quem vende para o Estado, até para diminuir o custo, como o senhor falou. Como é que, nesse cenário atual, você escolhe o que primeiro, né? Como é que você vai escolher o que você faz primeiro? Bom, a primeira coisa a se fazer é diminuir o tamanho do Estado. Você precisa de cortar. Todo mundo fala isso, né? Mas se cortar todos os cargos de confiança, não representa 6% do orçamento de Minas Gerais. Você precisa buscar investimentos nacionais. Tem que vir investimentos na saúde, na educação e principalmente na segurança pública para o Estado. Hoje nós temos a melhor polícia militar do Brasil. Eu acho que a polícia mineira ainda é a melhor. Nós temos hoje na área de educação precisando de investimentos grandes. O que nós temos que buscar é a conciliação com o governo federal, trazendo o maior número de recursos para Minas e a capacidade da indústria mineira, dos comerciantes, de arrecadar. Nós temos que aumentar a arrecadação, não aumentando impostos, aumentando a qualidade, priorizando o emprego e renda. O senhor já falou por mais de uma vez, desde o início da entrevista, sobre essa necessidade de diminuir o tamanho da máquina pública. O senhor fala que o corte de cargos comissionados representa só 6%, mas o senhor pretende cortar cargos comissionados, diminuir de forma significativa, e o número de secretarias, que hoje são 21 secretarias. O senhor também pretende diminuir o número de secretarias e, se for, quais e quantas? Bom, eu fiz na Assembleia isso. Os diretores da Assembleia são todos de carreira. A forma de você diminuir é pegar o que o Estado já tem, que é muito grande, e colocando para ajudar a governar o Estado. Cortando na raiz, e eu falo que todos os funcionários públicos sentem isso. Precisa de uma valorização do servidor público e principalmente diminuir o número de cargos, colocando os funcionários que fizeram concurso público, estão preparados para aquela função, para ocupar as chefias. Agora, falando um pouco do senhor, o senhor é deputado já há alguns anos, foi empresário, declarou a Justiça Eleitoral um patrimônio quase perto dos outros, quase nenhum. Não é estranho para quem ganha o que o senhor ganha, para quem vive, né, é empresário, tem a renda como empresário, não é estranho não ter patrimônio no nome? É muito estranho mesmo. Só para se referir aqui, se eu estiver errado, é R$38.075,41, é isso mesmo? Eu nunca declarei nem em nenhuma eleição que eu tivesse mais do que isso. Realmente, o que a minha família tem, que é a casa, até em nome da minha esposa ou do meu filho. Eu, em momento nenhum, eu escondi a minha vida pública, né? Esse é o que eu ganho 16 mil por mês, tirando o líquido, é o que eu pago escola para os meus filhos, sustento a minha casa. Agora, enquanto presidente da Assembleia, o senhor também, desde agosto de 2015,
não coloca quais foram os seus gastos da verba indenizatória, aquela verba de auxílio de gabinete, no portal da transparência da Assembleia, algo que todos os deputados fazem, até por conta para ser transparente mesmo com o cidadão, mostrar como que o deputado está utilizando essa verba de gabinete. Por que o senhor tomou essa decisão de não colocar quais foram os seus gastos com esse dinheiro público? Na verdade, eu nunca gastei um centavo depois que virei presidente. A minha verba indenizatória eu não usei nem um centavo. O presidente da Assembleia tem um carro que leva, busca. Eu achei que não havia necessidade. Tanto que eu não gastei, desde que eu sou presidente da Assembleia, eu não gastei um centavo de verba indenizatória. Eu não usei nem um centavo dela. Candidato, em relação ao interior do estado, quais são as propostas do senhor para as regiões, principalmente norte do estado, Vale de Jequitinhonha, que são regiões extremamente pobres? O que o senhor pode falar para o eleitor dessa região? Eu sou votado lá no Vale. Eu falo que o Vale de Jequitinhonha, desde a minha primeira eleição, significou muito. Tem cidades lá que eu tenho afinidade muito grande, como Cachoeira do Pajeú, Pedra Azul, aquela região toda. É o povo mais ordeiro, trabalhador, e eu me lembro de ir na primeira campanha, eu chegava nas casas, né? Itinga, Coronel Murta, Berilo, eu fui votado nessas cidades todas. Chegava lá, você via um menino, às vezes no canto, barrigudinho, roendo barro, porque no barro tem ferro, tem algumas coisas, e morrendo de fome. Eu acho que a situação hoje, ela se reverteu, as pessoas melhoraram a capacidade de renda e agora estão voltando de novo para essa situação. Eu falo que não é de pobreza, não, é de miséria. Nós precisamos fazer um investimento em educação. A educação é a única forma de tirar as pessoas do isolamento, né? Eu acho que a proposta para o Vale de Jequitinhonha, para o norte de Minas, é empreender, é levar alguma coisa que gere emprego e renda, principalmente a saúde e a educação. Mas no caso do norte de Minas e do Vale de Jequitinhonha, somente a educação e o empreendedorismo, que são medidas que muitas vezes obtêm resultados que são inegáveis, mas obtêm resultados posteriores. Não são medidas pensando muito daqui para frente, não, candidato. Não tem algumas medidas que são emergenciais para reverter problemas históricos, a desigualdade social que é gritante em Minas Gerais, né? Existe o ditado, e ele é muito correto, de que Minas são muitas, porque há vários estados dentro de um estado só, e a situação do povo no Vale de Jequitinhonha, Vale do Mucuri, é uma situação de urgência, de emergência. Em especial, e a gente até ouviu recentemente aqui na Rádio Super, prefeitos da região que lidam com os atrasos nos repasses do estado, que já não sabem inclusive o que dizer ao cidadão que bate lá na porta da casa do prefeito todo dia. O que o senhor propõe de uma medida emergencial mesmo para tentar resolver pelo menos um pouco desse déficit que existe histórico em relação a essas regiões? Bom, você disse agora, citando Guimarães Rosa, que Minas são muitas, né? E a capacidade de unir Minas é que vai dar a capacidade de governar. A primeira coisa a se fazer no governo é reunir todas as lideranças do estado, prefeitos, vereadores, os representantes de Minas, inclusive os próximos representantes do Senado, né, que vão ter 2 vagas aí, buscar a capacidade de unidade de Minas para buscar investimento nacional. Agora, em relação a regiões que sofrem muito com a concorrência de outros estados, né? O caso, por exemplo, do sul de Minas, com São Paulo, tem gente até que atravessa a fronteira para comprar coisas lá e voltar. No caso da Zona da Mata, que sofre com fuga de empresas para o Rio de Janeiro, o que pode ser feito nesse cenário assim, de um embate fiscal com esses outros estados, né? E com essa fuga de recursos do estado? Em primeiro lugar, o empreendedor não pode ser tratado como inimigo, ao contrário. Hoje tem um preconceito até ideológico contra o empreendedor. Nós temos que mudar isso. O empreendedor é que gera emprego e renda. Nós temos que ser parceiros. O governo tem que ser parceiro de quem gera emprego e renda. Por isso que eles estão indo embora. Porque não estão vendo nenhuma esperança no nosso estado. Você precisa de conversar com a FIEM, com todos os órgãos que têm a capacidade da indústria, do comércio, reunir a todos e governar junto, ouvindo principalmente os mineiros. Não vai ter que fazer uma opção de diminuir esses impostos e diminuir, assim, a arrecadação do estado e, assim, prejudicando as finanças mais, né, atrapalhando esse pagamento dos servidores, ou tendo que onerar mais essas empresas e então aumentando a receita do estado? Você não está colocando muita fé apenas que o mercado em si vai melhorar e com isso vai aumentar a receita do estado, ou você acha também que vai precisar dessa medida de aumentar a arrecadação a partir de uma medida do governo mesmo? Eu acho que a única coisa que
que faz em Minas, que é distinto de qualquer outro estado, é o diálogo. Eu falo sempre que a terceira via precisa ter a capacidade de dialogar. Para quê? Para trazer emprego e renda, e principalmente o emprego. Quem cantava isso era Gonzaguinha, que o homem se mata, se morre. Quando caça os seus sonhos, tua vida é trabalho. Sem trabalho não dá para ser feliz. Então a coisa mais forte que a gente tem é o emprego. Nós temos que gerar emprego que automaticamente gera impostos. Não é aumentando impostos, mas aumentando os postos de trabalho. Mas, deputado, o senhor tem falado muito em diálogo, nessa capacidade de diálogo, mas assim, como o Ricardo já citou anteriormente, nem o partido do senhor tem diálogo dentro dele, são um partido, né? Assim, há duas alas do PMDB aqui em Minas Gerais. De onde o senhor tira toda essa esperança de conseguir unir esses políticos mineiros? Eu tive 77 votos dos 77 da Assembleia para ser presidente e fui reeleito por unanimidade. Eu acho que no MDB não tinha dois lados. Tinha o vice-governador, que é o Antônio Andrade, que tinha um grupo que sempre foi próximo ao PSDB. Ele, inclusive, parece que está montando um comitê suprapartidário, porque a ideia dele é já ir numa composição com o PSDB, que é o grupo minoritário. Nós temos mais de 80% do MDB. Isso foi mostrado, inclusive nas últimas reuniões do diretório, o diretório veio e votou, deu quase 70% o partido querendo uma candidatura própria. Então, nós representamos isso que o partido quer. Uma nova proposta para Minas. Agora o senhor falou aí, lembrou, dizendo que na chapa do senhor não tem ninguém com tornozeleira, né? Mas o senhor não é de uma ala MDBista mais próxima do ex-presidente Lula? Nos eventos recentes que ele veio aqui, o senhor inclusive não esteve presente em alguns desses eventos? Tive em 2 eventos, recebi o presidente Lula aqui, coisa que o governador não fez. Eu recebi em Montes Claros e Ipatinga. O governador chegou depois dizendo que o Lula, na verdade, ele tinha ido para outro estado. Eu recebi, como faço em todas as coisas da minha vida, transparente. Eu acho que o presidente Lula foi um grande presidente da República. Melhorou muito a vida, principalmente das pessoas que estavam no Vale de Jequitinhonha, no norte de Minas. Foi uma divisão de renda que ele fez muito grande. E nós defendemos isso o tempo inteiro. Agora é diferente, ele não pode ser candidato, não é candidato, nós temos que escolher uma outra opção. E eu acho que tem, na nossa coligação, na nossa composição, tem vários partidos que têm os seus candidatos. Tem no PV, que tem o PDT, que tem o Ciro, tem a Marina, que está na mesma composição que nós fazemos aqui, o deputado... senador Álvaro Dias, que também é candidato, que também está representado pela chapa do Podemos. Nós temos o Meirelles, que é candidato pelo MDB. A nossa chapa, se tem alguma coisa que ela tem muito, são candidatos, e respeitamos a opção dos partidos. Vai ter palanque na candidatura do senhor para todos esses presidenciáveis? Todos os presidenciáveis que vierem e estiverem com os seus aliados que estão dentro da nossa coligação, será bem-vindo. É o que Minas precisa, de ter um diálogo com os próximos governantes, principalmente com o presidente da República, seja lá quem for. E a escolha pessoal do candidato seria mesmo Henrique Meirelles pela questão partidária? Não, o Meirelles é do meu partido. Né? Mas é o seu candidato? É meu candidato, sim. O Meirelles é o candidato do MDB. É o candidato que nós temos obrigação de defender e apresentar as propostas do MDB. Eu acho que ele representa o que eu vou fazer também. Todos os partidos que compõem têm candidato. E nós vamos, em qualquer hipótese, receber a todos, para criar justamente essa unidade. Agora, ainda nessa linha aí das tornozeleiras e afins, o deputado Cabo Júlio não apoia a candidatura do senhor? E ele recentemente foi preso. Vamos lá, você tem que perguntar para ele, né? Porque esse negócio de apoia é porque você estiver no palanque. O Júlio foi meu colega lá, 2 mandatos da Assembleia Legislativa, está cumprindo uma pena que recebeu e por decisão da Justiça está lá. Quem define isso é a Justiça, mas eu convivo muito bem com ele está pagando a sua pena. Não vejo nenhum problema ele me apoiar, como os outros 14 deputados do MDB apoiam, os 6 federais da Assembleia, mais da metade da Assembleia nos apoia. Candidato, agora um outro grande entusiasta da campanha do senhor é o ex-governador Newton Cardoso. É um orgulho ou um constrangimento ter esse apoio do... Constrangimento nenhum.
O Nilton foi um grande governador de Minas, que fez o maior número de ligações asfálticas no estado de Minas todo. Minas deve muito a Nilton Cardoso. Eu, em momento nenhum, quero negar, não. O Nilton é do meu partido. Eu não preciso esconder, em nenhum momento, esconder apoiador. Declarado que ele me apoia e eu aceito muito bem. Ele foi um grande governador de Minas. Mas isso não contrasta com o discurso da terceira via, de uma política inovadora, diferente? O Nilton tem hoje 80 anos de idade. Ele foi fundador do MDB, como todos os outros. Como o PSDB também tem seus fundadores, o PT tem seus fundadores. Isso, a terceira via que nós estamos apresentando é uma proposta para Minas Gerais, para governar Minas com todos que compõem a chapa. Então eu não vejo nenhum problema. O Nilton é do MDB e é um grande apoiador, e nós aceitamos o apoio dele como aceitamos dos outros. Você disse que não precisa esconder nenhum apoio. O senhor acha que o Anastasia tenta esconder o apoio do Aécio à candidatura dele? Bom, pelo menos até agora, acho que eles não participaram de nenhum evento juntos, né? Eu acho que tem que assumir. Eu não tenho nenhum problema em ter o Nilton na minha convivência fraterna, que eu respeito muito. O Nilton não tem nenhum processo pessoal contra ele, não tem nenhuma condenação. Então o Nilton, eu falo que eles falavam muito de Nilton Cardoso e hoje eles não podem falar tanto, porque o Nilton foi um grande governador de Minas e as grandes obras de Minas foi feito pelo MDB e pelo Nilton Cardoso. De forma bem clara, assim, deputado, o que o senhor pode falar para os professores da rede estadual de ensino que estão aí cobrando o pagamento do piso nacional, desde o governo Anastasia, passou o governo Pimentel inteiro, não há o pagamento do piso nacional dos professores? O que o senhor pode falar uma vez eleito? Eu tive sempre um bom diálogo com a CUT, com o Sindiúti, com todos os segmentos do movimento social. Nós fizemos isso na Assembleia. Quando nós assumimos, tinha uma greve, que era a maior greve da história, que foi a greve com o maior número de dias, e nós conversamos com o Sindiúti, recebemos todo pela porta da frente na Assembleia Legislativa, colocamos no Salão Nobre, discutimos abertamente e votamos. Essa última agora do piso é uma proposta de emenda constitucional da Assembleia e que foi aprovada por praticamente todos os deputados. Mas enquanto deputado é a situação mais confortável. O senhor aprova para o Estado pagar. Eu pergunto ao senhor, uma vez eleito, como que o senhor pretende pagar esse piso nacional? Não, a verdade é o seguinte: todas as decisões que foram tomadas no Executivo passaram pelo Legislativo. E o Legislativo fez a grande composição com o Sindiúti, com a CUT, com todos os segmentos do movimento social. Mas ainda não se paga. Fez o acordo e tal, mas o piso não é pago. Por isso que eu pergunto para o senhor. O senhor pode garantir que vai conseguir pagar esse piso nacional? Bom, você só pode pagar aquilo que você faz compromisso, né? Eu acho que não tem nenhuma dúvida que o Estado tem capacidade de pagar. É só diminuir um pouco as despesas. É o que eu disse aqui claramente, que não, em todos os movimentos da educação nós estivemos juntos, inclusive conversando com o governador do estado. Todas as vezes que precisou fazer, inclusive, uma ponte entre o Sindiúti e o governo, nós fomos sempre essa voz do diálogo e da composição. Eu queria falar um pouco agora da participação do ex-prefeito Márcio Lacerda na campanha do senhor, né? Ele era o candidato, houve um acordo nacional PT-PSB que acabou gerando aí o fim da candidatura dele. Qual que é o papel que ele vai ter na sua campanha e como você enxerga esse acordo aí PT-PSB que acabou tirando o Lacerda da disputa? Bom, essa foi uma grande maldade, né? Não deixar que o eleitor de Minas decidisse. Estavam com medo da candidatura do Márcio. Eu acho que o Márcio Lacerda, ele é um executivo, principalmente um político com a marca da gestão. Fez uma boa gestão em Belo Horizonte, foi reeleito em Belo Horizonte e era um candidato a governador competitivo. E que eles ficaram com tanto medo que tentaram tirar ele do jogo. E tiraram, né? Eu represento o que este grupo queria. O Márcio vai ser sempre o norte na minha campanha, ele é uma referência na nossa composição. Ele até nos deu uma entrevista no Café com Política agora recentemente, deputado Adalclever Lopes, e afirmou que não espera necessariamente participar com cargos, mas que se coloca à disposição no eventual governo do senhor, que é o hoje aliado dele, se coloca à disposição para contribuir, segundo ele, para o futuro de Minas. Qual seria o papel de Márcio Lacerda numa eventual gestão Adalclever Lopes? Bom,
Primeiro eu quero voltar ao que eu disse aqui no começo. Cargo não é ônus, não é bônus, é ônus a ser exercido com quem governa. Nós temos um planejamento para Minas Gerais e o Márcio fez um grande planejamento, um plano de governo e que nós vamos seguir praticamente na sua totalidade. Nós precisamos do Márcio como um bom político de Minas. Eu tenho certeza que ele vai nos ajudar a governar Minas. Agora, voltando aqui à discussão eleitoral, né? Muitos deputados do MDB quando defendiam a coligação com o PT, preocupados com o risco de o partido acabar sendo prejudicado aí na hora de apurar os votos lá e ver quem tinha sido eleito, quem tinha sido reeleito. Com essa ideia de abandonar uma chapa com o PT, como aconteceu na última eleição, os deputados do MDB não correm risco? Não existe um risco real de que os deputados alguns não consigam se reeleger? Não, na verdade, se você fizer as contas, na última eleição, se a gente tivesse coligado com o PT ou não, nós faríamos 10 deputados. A conta é a mesma. É a quarta eleição que duas delas, na quarta eleição, as duas eu disputei, duas coligadas com o PT e duas não coligadas. O MDB fez o mesmo número de cadeiras. Então eu não acredito que isso vai modificar. A aliança, então, anterior foi mais benéfica para o PT do que para o MDB? Para nenhum dos dois, por incrível que pareça. Os dois tiveram o mesmo, se tivesse sozinho, dava a mesma quantidade. Nós elegemos 10 e eles 10. Foi a conta da última eleição. Deputado, o que o eleitor pode esperar de diferencial? Vou insistir dessa terceira via. A proposta. A nossa proposta é governar Minas sem ódio, sem brigas. Em primeiro lugar, é a unidade dos políticos de Minas. Eu consegui fazer isso. Vou realizar isso também no governo do estado. Nós temos que parar de terceirizar a culpa e minimizar isso com briga. Nós temos visto a candidatura do deputado federal Jair Bolsonaro liderando todas as pesquisas no cenário sem o ex-presidente Lula de intenção de voto para presidente. Isso não representa que o eleitorado está buscando uma coisa um pouco mais disruptiva do sistema, que exatamente seria uma candidatura sua, isso que você propõe de um meio termo? O eleitorado não está demonstrando que busca outra coisa? Bom, na verdade, 2/3 da população não decidiu ainda o voto. O eleitor ainda está indeciso, vai esperar as propostas para votar, eu acho que nos últimos 15 dias. Então nós temos hoje em Minas uma grande parte, 2/3 da população ainda não escolheu seus candidatos. Você teme que o Jair Bolsonaro, que é uma pessoa com ideia, é visto como radical por muitos, em caso que você seja o governador e ele acabe sendo eleito presidente, seria uma relação tranquila? Como é que você avalia? Qualquer um que for presidente da República vai ter uma convivência boa, por obrigação, com o governador de Minas. Quem for escolhido pelo povo será respeitado por nós. Nós estamos chegando ao final desta sabatina, hoje conversando com o candidato ao governo de Minas, Adalclever Lopes, do MDB. Eu gostaria de agradecer a sua participação, candidato, e pedir que em 1 minuto o senhor, por gentileza, faça as suas considerações finais. Quero agradecer a todos os ouvintes e pedir para que nessa eleição todos prestem atenção nas propostas, na vida do candidato, preste atenção na forma que ele se comporta. Eu tenho certeza que Minas vai escolher o melhor. Também quero agradecer aqui o editor de política do Jornal O Tempo, Ricardo Corrêa. Obrigado pela parceria ao longo desses dias, Ricardo. Eu que agradeço, Rodrigo. Muito obrigado e obrigado ao candidato por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Editor executivo dos jornais O Tempo e Super do Portal O Tempo, também da Rádio Super, Murilo Rocha. Obrigado pela parceria ao longo desses dias, Murilo. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, candidato, por ter vindo aí debater e apresentar suas ideias. E o repórter Lucas Ragazzi, do Jornal O Tempo e da Rádio Super. Muito obrigado pela presença. Boa noite, Lucas. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Adalclever. Obrigado aos nossos ouvintes. Uma boa noite. Os principais momentos desta sabatina vão estar na edição de amanhã do Jornal O Tempo e também do Café com Política dentro do Super N Primeiras Notícias. Nós encerramos assim esta série de sabatinas com os candidatos ao governo de Minas mais bem posicionados nas pesquisas. Os demais candidatos vão ser ouvidos no Café com Política e inclusive já foram convidados. A Sempre Editora, empresa que edita os jornais O Tempo, Super Notícia, O Tempo Contagem, O Tempo Betim e Pampulha, além do Portal O Tempo e da Rádio Super, cumpre o papel dela de ajudar o eleitor mineiro a decidir o voto de maneira consciente. Nós gostaríamos de agradecer ao ouvinte, ao leitor e ao internauta pela expressiva audiência que obtivemos ao longo desses 5 dias de sabatinas. Boa noite e mais uma vez obrigado pela audiência e pela sintonia e por essa audiência toda. Um ótimo fim de semana para você.
Rádio Super. Sabatina com os candidatos ao governo de Minas.